isso, cada investimento feito pelo professor, ele tem duas vias, né, de afetar, por exemplo, o salário do aluno. Pode ser via não cognitiva ou via cognitiva. Então, para cada prática K, né, o peso que essa prática tem no não cognitivo, a gente mede aqui por esse alfa NK, e o peso do não cognitivo no salário é dado por alfa. Então, com isso, né, o peso que cada prática tem na formação do salário é dado por essa expressão. O que a gente está chamando aqui de belief ou de crença, né, é exatamente a expectativa que a professora tem sobre esse alfa. Em que alfa é da função objetivo inicial, o peso do não cognitivo na importância, né, para salário, por exemplo, dos alunos. Quando a gente resolve o nosso modelo, então, a condição de primeira ordem, ela dá para a gente que a razão de investimento entre duas práticas I e J tem que igualar a crença da professora sobre a importância daquela prática no salário do aluno, passando pelo socioemocional e pelo não, né, pelo cognitivo e pelo socioemocional. Então, fica mais fácil de enxergar, talvez, com esse desenho, que é uma representação da nossa condição de primeira ordem. Cada uma dessas linhas representa o que aconteceria com um nível diferente de belief. O belief, então, lembrando, é a expectativa da professora sobre o alfa, ou seja, sobre a importância do não cognitivo. Se o alfa é 0,25, significa que a professora acha que o cognitivo é mais importante que o socioemocional. Conforme a gente vai aumentando, o belief, então, significaria que a professora considera, quando a gente chega finalmente ali aqui na linha mais escura, significa que a professora considera que a única coisa que importa, né, para o aluno é exatamente o socioemocional. E aqui esse gráfico, ele está mostrando para a gente, né, considerando duas práticas, a razão de investimentos, que então seria, né, o lado esquerdo aqui da nossa condição de primeira ordem, e uma medida de a diferença de ranking que ela daria na importância socioemocional daquela prática. Então, aqui a gente está basicamente olhando o que acontece nessa condição de primeira ordem, quando a gente entende que esse phi, ele é composto pelo belief e por essas diferenças das importâncias que cada prática tem no socioemocional e no não socioemocional. Esse modelinho ele serviu mais para a gente entender o que a gente precisava medir. Então, a gente precisa de uma medida de investimento da professora, a gente precisa de uma medida direta do belief dela, ou seja, de quanto importante ela acha que cada prática é no resultado futuro do aluno, e a gente precisa de uma medida de quanto cada prática ela acha que desenvolve o cognitivo ou não cognitivo. Com isso, a gente vai ter, então, uma medida do I, belief e dos alfas. Tá? E o que a gente espera? A gente espera que quanto maior o belief dela, quando a gente correlacionar o investimento que ela faz de duas práticas com a diferença do ranking da posição de quanto aquela prática desenvolve o não cognitivo, a gente espera que essa correlação seja positiva para quem tem um belief alto. O que isso significa dizer? Simplesmente que professoras que têm um belief no sentido socioemocional são aquelas que investem mais tempo ou mais esforço nas práticas que elas acham que são mais não cognitivas. Então, faz sentido, né? A previsão do modelo faz sentido. Se ela acha que não cognitivo é uma coisa importante, ela vai despender mais tempo em práticas que ela acha que são melhores pelo não cognitivo. Tá? Então, essa é a previsão do modelo e é isso que é bem simples, mas foi mais para a gente entender o que a gente precisava medir. Então, a gente criou um questionário que tem 3 partes, cada uma delas com o objetivo de medir exatamente uma dessas variáveis que a gente precisa. Então, a primeira é a que mede o nosso Izinho, né, da condição de primeira ordem, que é então a razão de investimento 2A2. O questionário a gente deu para a professora, então, genericamente, 100 unidades de esforço, e pediu para que ela dividisse entre uma lista de práticas, 100 unidades de esforço dentro da sala de aula, 100 unidades de esforço fora da sala de aula, e pediu para ela dividir entre as práticas listadas. Então, por exemplo, elogiar o esforço do aluno. Esse questionário a gente fez vários pilotos com ele, até a gente chegar aí na coisa da medida de esforço. A princípio, a gente pensou até em medir com tempo, mas, então, quanto tempo você gasta em cada uma das práticas abaixo. O problema disso é que tem coisa que, por exemplo, elogiar o aluno mesmo, deve levar alguns minutos, segundos de uma aula. Mas pode ter um impacto bem grande e ela ter se esforçado muito em fazer aquilo. Então, ela ter mantido, né, então, lembretes em vários momentos de, olha que legal que ele fez, ela está ativamente se esforçando para fazer aquilo, mas é uma ação que leva pouquíssimo tempo para ser feita.
Então, a gente cria, de fato, uma medida de investimento, de esforço, o quanto que ela, de fato, coloca aquilo como o to-do list dela da aula, tá? Então, a primeira parte do questionário, a gente faz isso, a gente dá 100 unidades de esforço, e ela tem que separar essas 100 unidades de esforço, pensando numa semana típica de trabalho, entre as práticas que a gente deu para ela, e aí a gente tem uma medida de investimento da professora. A segunda parte do questionário é uma parte em que ela tem que fazer um ranking, né, das mesmas práticas da parte 1 do questionário, só que agora ela vai me falar qual que ela acha que desenvolve mais as habilidades socioemocionais. Então, a primeira coisa que ela vai pôr na lista é a que ela acha que mais desenvolve a habilidade socioemocional, a segunda é um pouco menos, até que a última que ela acha que menos desenvolve a habilidade socioemocional. Só para a gente ter um sinal que faça sentido, eu inverti esse em ranking, então sempre eu estou falando num ranking que o número maior é o que mais desenvolve socioemocional. Por isso que aqui, nesse gráfico, é isso que acontece. Se o ranking ele é positivo, né, então, a correlação entre o investimento com o ranking significa que ela gasta mais tempo nas práticas que ela acha que são mais socioemocionais, tá bom? Numa correlação positiva. A parte 3 do questionário mede explicitamente o belief da professora. Então, a gente gostaria de saber o quanto que ela acha que cada uma das habilidades é importante para o salário futuro do fulano. Então, como a gente fez isso? A gente listou para a professora 4 alunos hipotéticos, Ana, acho que era Ana, Bruna, Camila e Daniele, então A, B, C, D, e que tem combinações diferentes de habilidades cognitivas e não cognitivas. A gente não usa essas palavras explicitamente para a professora, a gente fala algo como o que está na tela aí para vocês. Então, a Ana, ela tem facilidade de aprendizado e é responsável, então, ela nunca se envolve em conflitos com seus colegas, trabalha bem em grupo, apesar de se frustrar algumas vezes com situações escolares ou pessoais, lida bem com os problemas que enfrenta. Então, a Ana, ela seria o nosso auto-auto. Ela tem auto-cognitivo e auto-não cognitivo. Ela aprende com facilidade e tem habilidades socioemocionais no nível bom. Aí a gente pergunta para a professora quanto que ela acha que a Ana vai receber aos 25 anos de idade, em 2 situações. Uma situação em que o professor que ela encontrar na vida só se preocupa com o aprendizado da matéria, que seria, então, um professor altamente cognitivo, né? Ou, então, em uma outra situação oposta, em que o professor só se preocupe com o desenvolvimento emocional dela. Então, com isso, a gente está tentando capturar diretamente qual é a expectativa de salário que a professora atribui a cada uma das habilidades. A gente tem 4 alunos hipotéticos, um, então, tem habilidades cognitivas e não cognitivas altas. Depois a gente vai para os alunos medianos, que tem uma habilidade, né, um tipo de habilidade alto e o outro baixo, até que a gente chega no aluno extremo, que tem as 2 habilidades baixas, tá? Então, dessa terceira parte, a gente consegue capturar qual é a expectativa de salário que a professora atribui a cada uma dessas habilidades. Aí, então, a gente fez tudo isso, inspirado no nosso modelinho, para a gente conseguir, de fato, ver a importância desses beliefs, dessas crenças dela nas decisões que ela toma. No entanto, a gente tem vários desafios em fazer econometria com isso. O primeiro deles, a gente não tem muita ideia de como beliefs são formados, de como as crenças delas são formadas. Em especial, a gente pode, né, tem evidências na literatura, inclusive de psicologia, que beliefs são coisas que têm 2 fontes de formação. Uma coisa meio intrínseca, que é, então, a experiência que ela tem, as reflexões que ela toma, os experimentos que ela faz no dia a dia, né, da professora, e uma coisa gerada externamente. Então, coisas que dizem para ela que são importantes, aulas que ela teve, experts, autoridades, enfim. Então, o belief pode ser formado de dentro ou de fora dela. E aí isso gera um problema para a gente de causalidade reversa, né? A gente pode acabar encontrando que as práticas pedagógicas, ou seja, a experiência dela, impacta o belief. Enquanto a gente está querendo identificar o caminho contrário, de que o belief afeta as práticas pedagógicas. A gente quer mostrar que o que ela acredita faz ela mudar o que ela faz na sala de aula e que isso tem um efeito nos alunos. Mas, como a gente não entende exatamente como o belief é formado, pode existir um problema de causalidade reversa, em que a experiência dela, ela faz tanto uma coisa que ela passa a acreditar que aquela coisa é importante. E isso é uma coisa que a gente não gostaria que existisse aqui. A gente lida com isso, então, fazendo um experimento. A gente seleciona aleatoriamente um grupo de professoras para receber uma informação, então, que vai ser um choque dessa informação externa sobre a importância do socioemocional.
nos resultados futuros. Então, a ideia é mudar, né, o set de informações, o conjunto informacional da professora, de forma exógena, né? Então, a gente selecionou aleatoriamente alguns professores para ver se esse choque, que seria, então, formado, né, de informações externas, se esse choque faz com que ela reaja de maneira a mudar o que ela faz em sala de aula e que isso tenha um efeito nos alunos. A gente, então, desenvolveu algumas mensagens, ao todo são 28 mensagens, 14 a gente chama de mensagens de tratamento, que são mensagens com pedaços de evidências da literatura bem genéricas sobre a importância do socioemocional. Então, as habilidades socioemocionais são valorizadas no mercado de trabalho na forma de maiores salários e menores períodos de desemprego. É um exemplo das mensagens que a gente mandou. A gente ficou com medo de, talvez, o fato de que a professora mandou uma mensagem, recebeu uma mensagem, né, acabasse tendo um efeito. Então, ela recebeu uma mensagem, ela recebeu uma atenção ali a mais, e isso fez com que ela mudasse alguma coisa. Então, a gente não quis deixar o controle sem mensagem nenhuma. Então, a gente mandou mensagens para o grupo de controle também. Só que a gente mandou mensagens genéricas sobre descritivas da educação no Brasil. Então, existem aproximadamente tantas escolas no Brasil, 5% delas ficam no estado do Rio de Janeiro, por exemplo. Para também não ter um problema de que talvez as mensagens de controle pudessem ter algum efeito aí inesperado, né, quisesse causar alguma reflexão, a gente mandou as mensagens de controle também para o grupo de tratamento. Então, o grupo de tratamento recebeu 28 mensagens, as 14 mensagens com informação socioemocional e as 14 mensagens genéricas, enquanto o grupo de controle recebeu apenas 14 mensagens. Eu sei que ainda pode ter um problema aí de intensidade, um recebeu o dobro de mensagens do outro, a gente entende que isso é uma possibilidade, mas foi uma forma que a gente tentou de minimizar o problema do conteúdo da informação versus simplesmente receber uma mensagem. A gente fez um grupo focal com essas mensagens, a gente testou elas em São Paulo, a gente mostrou todas as informações para professoras aqui em São Paulo, e a gente perguntou se elas estavam familiarizadas com a informação e se faria com que elas repensassem as práticas adotadas em sala de aula, e um percentual maior de professoras respondeu que sim, repensaria as práticas adotadas em sala de aula, quando estavam, né, apresentadas as mensagens de tratamento numa proporção maior do que nas mensagens de controle. Segundo desafio grande que a gente enfrenta tudo bem, a professora talvez ela tenha uma crença e talvez a gente mude a crença dela, mas será que ela sabe passar de crença para prática? Será que ela pode? Tudo bem, eu posso mostrar para ela que socioemocional é sensacional e ela concorda comigo, mas ela consegue fazer alguma coisa com essa informação? Então, a gente aproveitou que essa mesma amostra já estava no ano anterior, eu vou explicar isso melhor daqui a pouco, sofrendo uma intervenção socioemocional. Então, parte do grupo dessas professoras que recebeu a minha mensagem, metade das professoras, já estava há um ano sendo treinada para darem aulas socioemocionais, de aprendizado socioemocional. Então, teoricamente, essas professoras, elas saberiam transformar uma informação em ação de práticas, né, indo de belief para prática. Então, a gente vai explorar, de fato, essa segunda intervenção, que é uma intervenção socioemocional, que é uma intervenção que chama o Programa Compasso, que é de uma ONG brasileira chamada Vila Educação, baseado no americano Second Step, que é um programa de aprendizado socioemocional que ensina, né, habilidades para aprendizado, empatia, controle de emoção, etc. A gente já avaliou esse programa, a gente encontrou resultados especialmente positivos do programa, mas especialmente para quem cumpriu pelo menos 70% do currículo do programa. Então, a gente não encontra uns resultados na média significativos. Assim, de fato, a aplicação do programa pareceu ser bem heterogênea entre as escolas, e só as escolas que aplicaram realmente um percentual bem relevante do programa é que conseguiram, né, ter um efeito. Nosso terceiro desafio é um erro de medida, né, de que a gente, na verdade, está perguntando para a professora quais são as práticas pedagógicas dela. Então, a chance dela não estar reportando a coisa corretamente, ou porque ela não sabe direito o que ela faz com tanta precisão, ou porque ela se sente testada, é razoável. O que a gente fez, então, para minimizar esse problema é que a gente fez observações em sala de aula, numa amostra, por causa, né, de orçamento, por motivos orçamentários, a gente, em uma amostra, a gente, durante o mês de outubro, que é entre o baseline e o follow-up que a gente fez, a gente foi nas escolas e observou o que as professoras fizeram. A correlação entre a nossa medida de o que elas fizeram e o que elas falam é mais que 70%, o que eu considero, inclusive, bem razoável, uma vez que é claro que a gente pegou um dia, ela pensou na semana inteira dela, então até que é uma correlação bem grande, esse é um problema que a gente
considera menor do que poderia ser, né? Então, mais que isso, né, além da correlação ter sido alta, em testes para ver se esse erro de medida seria diferente entre tratados e controles, a gente rejeita essa hipótese. Bom, o que aconteceu em termos, então, amostrais com os nossos dados? Então, essa base de dados, né, a primeira intervenção é essa intervenção de aprendizado socioemocional, começou no ano de 2017. No ano de 2017, a gente tem um baseline e um follow-up, ainda sem nada da minha intervenção informacional relacionada a Belief. No segundo ano da intervenção, que a gente já sabe que parte das professoras sabem o que é socioemocional e sabem como dar aulas socioemocionais, a gente pegou, então, metade das professoras que estavam no controle do compasso e metade das que estavam no tratamento do compasso e mandamos mensagens para esse grupo. E aí a gente tem um baseline e um follow-up, um antes das nossas mensagens e o follow-up depois. A amostra de 2018, então, a gente ficou com 84 escolas, mais ou menos 3.500 alunos. No campo, né, a gente tem medidas das professoras, algumas medidas de algumas escalas psicológicas, inclusive a nossa medida de expectativas e investimentos que a gente criou. E dos alunos, a gente tem algumas medidas de habilidades cognitivas e não cognitivas, e eu consegui nota recentemente, mas eu ainda não consegui incorporar as notas deles nessas análises. Bom, primeiro problema, né, pesquisas empíricas têm disso, o primeiro problema é que a participação na pesquisa não foi tão linda quanto a gente gostaria, as professoras elas não participaram tanto quanto a gente gostaria. De forma geral, mais ou menos 50% das tratadas e 50% das controles responderam às minhas duas pesquisas, a de baseline e de follow-up do ano de 2018. Então, a gente acaba com um N bem pequeno, né, o que obviamente compromete nosso poder estatístico, mas pelo menos na minha amostra ela continua balanceada e sem evidências de atrito seletivo depois que eu perco aí tanta gente. Vamos agora para algumas descritivas do que a gente encontrou. Aqui são os dados brutos da terceira parte do meu questionário. Então, é quando eu falo para a professora, olha só, a Ana tem habilidades altas e altas. Me diz quanto você acha que ela vai receber se... então, por exemplo, a Ana é esse gráfico aqui. Vocês veem o meu mouse? Tá, vou assumir que sim, senão vocês me avisam. Então, a Ana, ela está nesse quadrante aqui. Essa daqui é a Ana, que tem altas habilidades não cognitivas, altas habilidades cognitivas quando ela recebe estímulos cognitivos. E essa é a Ana quando recebe estímulos não cognitivos. Isso daqui é o salário que as professoras da minha amostra falaram que ela vai receber, tá bom? O que é legal desse gráfico é a gente comparar, então, o prêmio salarial que as professoras, em média, né, a linha vermelha dá para a gente a média, com o valorzinho aqui em cima, qual é o prêmio salarial que as professoras, então, associam com o socioemocional. Se a gente comparar sempre a primeira linha, né, com a segunda linha, a gente vê qual é a ideia do prêmio socioemocional que a professora dá. Então, aqui, por exemplo, quando a gente passa do baixo não cognitivo para o alto não cognitivo, independente do professor. O salário passa, a média, de 2.300 para 2.800, 3.300 para 3.900, 2.900 para 3.600, 3.900 para 4.600, tá? Isso no baseline. Então, as professoras, naturalmente, antes mesmo da minha intervenção, já pareciam associar um valor positivo, né, de salário futuro a pessoas que têm habilidades socioemocionais altas. A mesma coisa acontece quando a gente compara o prêmio que ela dá para o professor investir em socioemocional. Então, parece que existe, de fato, uma associação entre salário e habilidades socioemocionais por parte das professoras. Isso aqui é só um testezinho a respeito daquela figura que falava, né, a condição de primeira ordem. Aqui, então, eu tenho a correlação entre o investimento da professora e o ranking que ela dá entre as duas práticas, e aqui o Belief. Então, se a previsão do meu modelo tivesse 100% correta com os dados, todas as minhas professoras deveriam estar aqui nesse quadrante. As que têm o Belief maior que meio, ou seja, ela acha que a habilidade socioemocional é mais importante, elas teriam que gastar mais tempo delas em habilidades que elas acham que são mais socioemocionais. Isso acontece para mais ou menos 80% das minhas professoras. Algumas outras fogem dessa regra, que é a previsão do nosso modelo, tá? A gente tem esse investimento ranking aí, ele também se correlaciona positivamente com o salário, o prêmio salarial que ela deu para o não cognitivo. Então, o modelo parece estar, né, em coerência com o que a gente está fazendo. E esse é o nosso modelo empírico. Então, no meu modelo empírico, eu vou usar essa correlação dela, investimento ranking. Então, é exatamente essa correlação aqui, ou esse ρ aqui, que é a minha variável de resultado. Isso está sendo explicado pelo Belief no baseline e Belief no follow-up. Só que a gente tem um instrumento, né? A gente consegue escrever o Belief como função da nossa mensagem de tratamento. Então, a gente vai instrumentalizar
o belief da professora no follow-up pela participação, pelo sorteio para ela ter recebido aquelas mensagens socioemocionais, tá bom? A gente começa, então, com o primeiro estágio. O primeiro estágio vai ser o intention to treat da minha mensagem. Então, eu estou vendo se o belief da professora foi afetado pelo tratamento. A gente mostra que sim. Então, o belief da professora, a gente normalizou para ele de 0 a 1. E isso é um aumento de 0,1, nessa medida de 0 a 1, quando ela recebe as mensagens. O recebimento das mensagens está associado a um aumento de belief de 0,1, tá? Significativo em todas as especificações. Depois a gente vai para o segundo estágio, obviamente a gente tem 92 observações. Isso daí são considerando todas as práticas, sem diferenciar dentro e fora da sala de aula. E aí aqui o meu Y é a correlação entre o investimento e ranking. Então, uma correlação positiva significa que ela gasta mais tempo nas coisas que ela acha que são mais socioemocionais. Nem sempre é significativo, principalmente quando a gente considera todas as práticas. O valor é bem alto, é algo entre 50% ou 60%. Essa correlação ela pode ser negativa ou positiva, né? Então, o efeito do belief estaria relacionado a um aumento de 50% dessa correlação. Mas os resultados eles são mais robustos quando a gente olha simplesmente as práticas dentro da sala de aula, o que faz bastante sentido, porque é o momento que ela mais consegue interagir diretamente com o aluno, tá? Aqui são especificações diferentes, considerando ou não o belief do baseline como controle inicial. A gente também tem uma questão de que a nossa variável de resultado, que é essa correlação, ela é estimada, então a gente faz isso também ponderando pelo inverso da variância ou fazendo bootstrap, para a gente ter uma medida de tentar lidar com esse problema de que a gente tem um Y estimado, tá? De qualquer forma, a gente não tem aqui, né, estrelinhas em todos os lugares, até porque nosso problema de poder é grande. Quando a gente olha para a correlação dentro da sala de aula, o número é muito maior e bem mais significativo, tá? Então, até agora, eu consegui mostrar para vocês que a nossa intervenção informativa ela teve um impacto de 0,1 no belief das professoras, uma coisa que vai de 0 a 1. Isso corresponde, se a gente fizer uma continha de padaria aí, em um aumento de 50% no investimento socioemocional dela. Tá? Então, ela começou a investir mais em socioemocional, que é esse 50% relacionado aí a essa tabela do segundo estágio. Mas eu ainda não sei responder se, de fato, elas sabem implementar alguma coisa socioemocional depois que eu falo para elas que isso é importante. Então, eu vou explorar agora o nosso segundo tratamento, que é o de socioemocional, que é o programa Compasso. Então, a ideia aqui foi, primeiro, a gente simplesmente, ignora a minha mensagem. Será que esse efeito que eu estou capturando da mensagem não é simplesmente alguma coisa de um efeito do meu programa socioemocional, de aprendizado socioemocional, que já existia? Então, eu troquei simplesmente um tratamento pelo outro, né? Então, a gente faz o primeiro estágio alternativo. De fato, tudo que a gente encontra para explicar a belief vem do tratamento 1, nada vem do tratamento 2 e nem da interação, né, da interação entre eles. Então, o que explica a belief, de fato, né, essa alteração do belief, de fato é o meu tratamento de mensagens, não é o socioemocional que já existia, nem a combinação dos dois. E aí a gente faz também uma medida para ver se o esforço socioemocional, né, não foi maior entre as professoras que faziam parte, então, do programa Compasso. E aí, aqui a gente não encontra nada significativo, né, o efeito aqui do t-teste, a gente tem uma coisa aqui mais próxima de significativo, quando a gente vê o duplo tratamento com o nosso tratamento, né, então o efeito do nosso tratamento, na verdade, e não do duplo, mas o que parece, então, é que simplesmente o Compasso, né, que é o programa socioemocional, ele não parece ter sido responsável por um aumento do esforço não cognitivo das professoras. Parece mesmo que qualquer coisa eventual que a gente tenha encontrado tenha vindo da nossa intervenção e não da associação da nossa intervenção com o programa socioemocional que já estava vigente. A gente tem alguns resultados preliminares, diretos, então, sobre os efeitos nos alunos. São preliminares, a gente ainda está explorando a base de dados e incluindo notas. Aqui eu trouxe para vocês os efeitos não cognitivos. Então, se eu considerar direto, então, o madame do tratamento das mensagens que eu mandei para os professores, numa regressão no nível dos alunos, então aqui a gente já está falando com mais de 2.000 observações, dois dos três indicadores não cognitivos que a gente tem, que é de reconhecimento de emoções e empatia, mostram um efeito positivo do meu tratamento direto nos alunos. E que não é acompanhado de um efeito positivo do programa socioemocional que eles estavam incluídos. Inclusive, fazendo a interação, esse efeito parece estar vindo todo diretamente das mensagens que a gente mandou, tá bom? E é isso. Então, esse impacto de 0,1 nos
nos beliefs dos professores, equivale a pegar o belief do professor do segundo decil e levar para a mediana de expectativa do baseline. Isso equivale a aumentar o esforço socioemocional do professor em mais ou menos 6%, o que também é a mesma coisa que tirar ele do primeiro decil e levar para a mediana no baseline. E isso tem um impacto direto, principalmente nas habilidades não cognitivas dos alunos, que não é tão grande em termos de distribuição, é levar um aluno do primeiro para o segundo decil, por exemplo. Mas esse é o trabalho, então. Muito obrigada, gente. Obrigada, Gabriela. Obrigada por manter o tempo também, foi perfeito. A gente vai agora para a segunda parte, que é a parte das perguntas. Então, a gente tem já uma mão levantada, o Cláudio. Tem a primeira pergunta. E se alguém mais quiser fazer alguma pergunta para a Gabriela, levanta a mão virtualmente, que aí eu chamo mais tarde, tá bom? Beleza. Oi, Gabriela, obrigado. Super interessante. Duas perguntas rápidas. Primeira, o tratamento ele é no nível da professora, né? Do professor, não no nível da escola. Isso não ficou muito claro para mim. Tá. É no nível da escola. No nível da escola. As no duas nível professoras da escola receberam. Entendi. Então, todos os professores da escola. E os professores que aceitaram ou não em relação a características de escola, enfim, foi muito rápido ali a tabela, não ficou muito claro para mim. Não tem nenhuma variação relevante nisso? Será? Vou fazer duas perguntas, aí depois você responde as duas, talvez fique mais fácil. Essa era a minha primeira pergunta. A segunda pergunta tem a ver com essa questão, é uma questão mais geral, eu acho, né? Dessa questão de se os professores eles não sabem o que fazer ou eles não sabem se aquilo é relevante, né? E aí não ficou muito claro para mim o tratamento que vocês dão, se afeta realmente só uma dessas coisas ou mexe nas duas coisas, assim, depende se você puder comentar rapidamente isso, porque acho que isso é uma coisa super, super importante. Sim. Primeira coisa, então, a gente definiu as escolas que iam receber a mensagem e aí as duas professoras que estavam na nossa pesquisa receberam a mensagem, não a escola inteira, tá? Então, são as professoras que estavam na pesquisa. Na pesquisa tinha duas turmas por escola. Mas a gente definiu no nível, como a gente não ia ter poder para fazer alguma coisa, talvez de spillover, nem nada assim, a gente resolveu mandar no nível da escola, se uma professora da escola recebe mensagem, outra recebe também. Entendi. Desculpa só te interromper. Mas aí no grupo de controle, quem é esse grupo de controle? Então, a ideia é assim, imagina que eu comecei o meu experimento lá no ano anterior, metade das professoras de tratamento, metade das professoras de controle do compasso, tá? Que é o programa de aprendizado socioemocional. Aí, o que a gente fez do primeiro ano para o segundo? A gente pareou as escolas em termos de belief e outras características dela. Então, depois do baseline, a gente pareou as escolas. Fiz, então, duplinhas de pares. E aí, eu separei um par para receber as mensagens, um par para não receber. Esse par que foi sorteado para receber, ele é composto de um tratamento e um controle do compasso. Então, é como se eu pegasse a minha amostra e dividisse em 4. Então, uma delas é duplo controle, uma é duplo tratamento, uma recebe mensagem, mas não tem aula socioemocional, outra tem aula socioemocional, mas não recebe mensagem. Tá bom? Tá, então, talvez, só como sugestão para a próxima apresentação, acho que você botar um quadrinho desses logo no começo, acho que vai ficar mais claro, porque fica um pouquinho confuso entender esse tratamento ou não, se o controle é todo mundo em outras escolas ou não e tal. Tá. A tabela que você achou que eu passei rápido é exatamente a tabela que traz isso, na verdade. Que é a do take-up lá, que é da participação, né? Das professoras. Então, então, a participação das professoras, ela não foi lá muito boa, né? Mas isso daqui é a participação na pesquisa, entendeu? São as que responderam o meu questionário de belief. Sem elas, eu não consigo fazer o meu experimento, não consigo fazer, né, as minhas contas. Então, isso daqui não é ela ter aceitado receber a mensagem ou não. Isso daí todas receberam, coitadas, elas não tiveram muita voz nisso. Me deram o celular delas e eu mandei a mensagem. Mas isso daí é o quanto que elas resolveram responder o meu questionário. A gente mandou o questionário online para elas, a gente ficava enchendo o saco para elas responderem, mas nem todas responderam os questionários. Então, essa tabelinha ali, quando você vê o 100 ou 100%, ela já dá a distribuição dos 4 grupos, tá vendo? A gente tem ali, então, as duas primeiras colunas quem
tratamento na minha amostra original, no meu experimento de mensagens, e aí depois tem T2 igual a 1 é quem tem o aprendizado socioemocional, T2 igual a 0 é quem é controle do socioemocional. Então, eu deveria ter 42 professoras em cada uma daquelas 4 células. Mas aí eu acabo perdendo, né, uma galera em cada uma dessas células, eu acabo com 57% dos tratados originais, 54% dos controles originais da minha intervenção. Eu nem trouxe as tabelas de balanceamento e atrito, mas não tem nenhuma diferença significativa em nenhum dos grupos de quem eu perco. Mas isso é puramente atrito de não ter respondido o questionário. As mensagens elas receberam. Tá? E aí as mensagens, né? A última coisa que você tinha me perguntado sobre o conteúdo da mensagem. A ideia da mensagem era informar exclusivamente sobre a importância do socioemocional. A gente nunca cruza para a linha de como fazer isso. Então, a gente sempre falava, socioemocional é importante porque maiores salários, maiores notas, menor período de desemprego, todos esses fatos estilizados que a gente tem na literatura, mesmo no nível correlação. Então, a gente só informava a respeito de fatos estilizados que a literatura traz a respeito de socioemocional. Tá? Acho que eu respondi. Desculpa, só para a última coisa. Mas não te preocupa o fato que tem vários professores que não estão nem aí para salário, que não acham que educação de criança em educação infantil deveria olhar para salário e, consequentemente, não é esse o objetivo? Isso talvez até me preocupasse, né? Mas se você vê aquele... Primeiro que aqui não é infantil, né? É fundamental já, né? Mas, enfim, de qualquer forma, primeiro que a gente perguntou também para elas o máximo de escolaridade que ela achava que cada um ia atingir, cada um desses grupos. Então, a gente pegou um belief no nível salário, que é mais fácil de lidar porque é contínuo, e a gente pegou um belief também no nível de escolaridade máxima atingida, uma coisa bem relacionada. Mas aqui, esse gráfico que eu mostrei, ele é de baseline, antes mesmo das minhas mensagens. E ele já mostra que a professora associa salários maiores a quem eu falo que tem habilidades melhores, tanto cognitivas quanto não cognitivas, mas ela dá um prêmio maior para o não cognitivo. Elas acham que não cognitivo importa em salário, mesmo antes das minhas mensagens. Ok, a gente tem mais uma pergunta da Alessandra. Boa tarde. Alessandra Benevides. A pergunta é basicamente a seguinte: quais são as chances de ter uma espécie de contágio, de um grupo de controle acabar sabendo dessas informações ligadas ao socioemocional e assim o impacto calculado dessa intervenção ser um impacto muito conservador, né? Porque se o grupo de tratados, os professores do grupo de tratados passarem algum tipo de informação para os seus colegas do grupo de controle, qual é o tipo de controle que vocês fizeram sobre esse spillover? Não tenho esse controle, né? Então, a gente consegue saber, eu não consigo saber com quem a professora conversou no informal, né? Então, se ela encaminhou aquela mensagem num grupo, eu simplesmente não tenho como saber isso. Então, a gente não consegue, de fato, controlar isso. Eu consigo controlar para quem eu mandei a mensagem, para quem eu não mandei. De fato, elas não ficaram muito felizes de receber a minha mensagem. Eu não sei se isso é bom ou é ruim, mas elas não gostavam tanto assim de receber o WhatsApp. Então, talvez isso indique que elas também não estavam lá tão empolgadas de fazer uma rede com a minha informação e sair encaminhando para outras pessoas, já que elas não queriam nem que eu mandasse, né? Elas ficaram meio bravas com isso. Mas de qualquer forma, eu acho que é um problema. Às vezes elas podem encaminhar para quem ela não gosta, né? Poxa, também não foi uma mensagem tão chata assim, né? Era lá. Não, tô brincando, é brincadeira. Imagina. Mas sim, pode ser que sim. Mas de qualquer forma, eu não consigo controlar isso, não tenho nenhum controle sobre para quem ela encaminhou uma mensagem de WhatsApp, né? Mas isso não joga contra, né, o que a gente encontrou, na verdade. Com certeza, seria um cálculo conservador se poderia colocar isso na apresentação, de repente. Muito obrigada. Legal. Obrigada a você. E temos mais a nossa última pergunta, que é do Caio. Tudo bem, Gabriela? Parabéns pelo paper. Obrigada, Caio. Eu estou com umas dúvidas, na verdade, eu vou te mandar por e-mail depois. Porque eu acho que não daria tempo de tratar tudo aqui. Uma primeira pergunta que eu tenho diz respeito
se vocês estão preocupados, por exemplo, com o ruído, a quantidade de ruído na resposta dos professores para a construção dos ranks. A gente tem uma pesquisa em andamento, por exemplo, com extensionistas, em que a gente solicitou também para que eles fizessem ranking de práticas de gestão de empresas para a gente, e a gente descobriu um ruído gigantesco. Né? Então, uma alternativa seria talvez perguntar para a mesma pessoa várias vezes, talvez 2, 3 vezes, para ver se ele é consistente na resposta. E aí você consegue, talvez, identificar a quantidade de ruído, caso de erro de medida que você pode ter nesse indicador. Né? Então, é mais Isso é uma legal. sugestão. Eu tenho a resposta delas 2 vezes, né? Eu tenho a resposta delas 2 vezes sobre o mesmo ranking. É que é uma antes da mensagem e outra depois, mas pelo menos dá para tentar fazer algum tipo de estudo assim, usando o controle, né? Exato. Muito bom. Legal. Uma outra diz respeito ao que você chamou de belief, de crença. Eu vi que vocês coletaram vários indicadores relacionados a beliefs dos professores. Vocês conseguem saber, por exemplo, se usando laço ou alguma coisa relacionada a machine learning, quais beliefs, por exemplo, teriam maior poder preditivo em learning ou rendimento escolar? E aí, frame o seu experimento com os professores utilizando aquelas práticas de gestão pedagógica que são mais prováveis de ter impacto em indicadores de interesse para vocês? A gente, por enquanto, não. A gente não fez nada assim. A gente acabou, recentemente, faz umas 2 semanas, eu consegui as bases de notas dos alunos, nota, fluxo, frequência escolar, que são coisas bem legais da gente medir, né? E aí, talvez a gente consiga fazer uma coisa um pouco mais complexa ainda nessa direção que você está sugerindo, sim. Legal. E aí, por fim, desculpa, não quero monopolizar aqui. Seria interessante você discutir um pouquinho mais sobre questão de poder, já que você teve você tem, primeiro, para começar, você não tem muitos clusters, né? Você tem 42, com Imperfect Compliance. Aí seria interessante discutir um pouco, você já tem informação disso, né? Qual que é o Intercluster Correlation, como que isso afetaria suas estimativas, implicação para o IV, etc. Isso não tá no artigo, tá nos anexos ali, mas não tá na apresentação mesmo. Muito obrigado. Imagina, obrigada, Caio. Depois pode me mandar o e-mail que eu vou gostar das observações que você tiver para fazer. Ótimo, muito obrigada, Gabriela. Agora a gente vai para a apresentação da Úrsula. Deixa eu parar de compartilhar aqui, né? Posso ir? Acho que você está com acesso. A Úrsula está. Tá certinho, né? Ótimo, perfeito. Então tá. Bom, primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade, é uma grande alegria apresentar para uma audiência de conhecedores tão profundos das instituições brasileiras, é algo que eu não tenho essa oportunidade, né, tão frequente, então estou muito feliz. E esse artigo é parte de uma agenda maior de pesquisa que eu comecei durante o doutorado, em que eu busco estudar o efeito de diferentes políticas de acesso ao ensino superior no Brasil, com um foco especial na política de cotas de ação afirmativa. É um trabalho very much work in progress, e então quaisquer comentários, sugestões, também já peço desculpas por tudo que eu falar em inglês, porque eu também há muito tempo não apresento em português, até dei uma ensaiada, mas acho que vai sair um pouco algumas coisas em inglês, sim. Mas bom. Políticas de ação afirmativa no ensino superior têm sido adotadas em diversos países para minimizar a desigualdade de acesso, de performance, de graduação. Essas políticas são muito importantes em países com instituições baseadas, que tiveram esse processo, viveram instituições baseadas na desigualdade socioeconômica, racial, como a Índia, com o sistema de castas, a África do Sul, com o apartheid, Brasil e os Estados Unidos com a escravidão. E existe já uma crescente literatura econômica que estuda o efeito de ações afirmativas no ensino superior, no comportamento e nos outcomes dos estudantes, principalmente durante a graduação e posteriormente.
apesar de que essa literatura é focada principalmente na experiência dos Estados Unidos, mas muito menos se sabe sobre como essas políticas afetam o comportamento e os outcomes dos estudantes antes de ingressar no ensino superior, né? Numa trajetória anterior aí da educação, tanto da educação básica, o ensino médio, e uma parte disso deve-se principalmente à dificuldade de identificação, porque é difícil saber como os estudantes ali no ensino fundamental ou médio vão ser expostos a políticas, a mudança de políticas no ensino superior, né, numa trajetória futura. Mas, de qualquer forma, é muito importante e já existem alguns papers que tentam, né, se mover para essa pesquisa, para esse efeito, para ver qual que é esse efeito nesse momento anterior da trajetória educacional dos alunos, para analisar esses efeitos, esses welfare effects, né, das políticas de ação afirmativa. Então, esse paper ele busca contribuir para essa literatura, analisando o caso da lei de cotas no Brasil, e, além disso, ele busca contribuir para uma literatura mais geral no design de políticas educacionais, que estuda o design de políticas em que os estudantes são avaliados dentro de um grupo, né? A gente fala muito de graded on a curve, né? Há muitas políticas em que os estudantes são avaliados dentro de um grupo da mesma escola ou do mesmo grupo sociodemográfico, e quando isso acontece, há sempre o incentivo de estratégia, né? Que o estudante busque, ou em qualquer programa social, né? Que se busque essa mudança de grupo para que se possa beneficiar de pertencer a um grupo menos, né, um grupo mais fácil, né, um grupo mais favorecido em alguns aspectos. Então, tem esses dois grandes objetivos. Então, não estou conseguindo passar. Então, como todos sabemos, em 2012, o Congresso Nacional aprovou a Lei de Cotas, que estabeleceu que 50% de todas as vagas de cada curso e de cada instituição federal de ensino superior tem que ser destinado aos estudantes que estudaram integralmente o ensino médio em escolas públicas. Então, o que eu vou tentar ver nesse paper, isso cria incentivos, né, para que se migre para o sistema público. Eu acho que é uma coisa que todo mundo pensou, mas que eu resolvi estudar realmente nesse paper para ver se isso acontecia. Então, o que eu busco tentar responder é se a lei de cotas cria, né, realmente leva à mudança de essa escolha estratégica de escolas, a escolha pelo ensino público em detrimento do ensino privado. Depois eu tento ver se esse efeito ele é heterogêneo, dependendo de características do indivíduo, características da escola. Essa é a parte do paper que já está bastante desenvolvida e bem avançada. E depois eu vou para uma segunda parte, que daí vem diversas outras perguntas, em que eu tento ver se essa decisão, essa mudança estratégica de escolas que acontece, né, já vou falar para você, se essa mudança é custosa em termos de acumulação de capital humano, e finalmente eu tento ver se essa escolha estratégica de escolas acaba por, né, crowding out os indivíduos que deveriam ser os beneficiários originais da política de ações afirmativas quando ela foi, né, desenhada aí pelos elaboradores de políticas públicas. Só brevemente, retomando, as políticas de ação afirmativa no ensino superior no Brasil começaram ali no início dos anos 2000, mas durante uma década elas foram escolhas, né? Foram decisões tomadas especificamente por cada instituição, até 2012, quando o Congresso aprova a Lei de Cotas, que estabelece 50% de cotas para todos os cursos de graduação de todas as instituições federais. Uma parte dessas cotas também é reservada para o grupo de pretos, pardos e índios e para um grupo de baixa renda, né? E o que é interessante também notar é que quando essa política foi aprovada, muitas instituições já haviam lançado os editais dos vestibulares. Então, foi algo que, apesar de estar no Congresso há muito tempo, foi inesperado no timing da aprovação dessa lei. E então as instituições tiveram que, né, retirar os editais, refazer os editais, então realmente não houve não era o momento da aprovação, não foi esperado nesse sentido. E aqui é um gráfico, uma figura, só para mostrar aqui no eixo Y,
era o nível de cotas de cada bolinha uma instituição, de cada instituição federal em 2012, né? Então, o que eu quero mostrar aqui é que em 2012, antes da lei de cotas, havia já várias instituições que já tinham 50% de cotas, que é cota para estudantes de escola pública. E havia várias instituições que tinham 0 cotas, que não tinham nenhuma política de ação afirmativa, havia várias coisas no meio, então era realmente bastante heterogêneo. Numa conta assim, média, o nível de cotas do sistema federal em 2012 era de 21%, né? Essa é uma conta média, né? Com o peso de cada instituição. E aqui é só plotando um pouco da distribuição de estudantes de escola pública por curso, né? A linha azul era como que era essa distribuição em 2012, né, antes da lei de cotas. Então, antes da lei de cotas, já havia muitos programas, muitos cursos em que já havia muito mais de 50% de alunos de escola pública, mas também havia uma grande parcela que havia menos de 50% de escola pública. E aí, em 2016, a gente vê essa mudança, né, essa variação, ou seja, realmente houve uma mudança no perfil dos alunos ingressantes no ensino federal, no ensino superior federal no Brasil, nesse período aí, entre 2012 e 2016. Bom. E o que eu faço? Eu uso o censo do ensino básico, né, os dados do INEP, públicos mesmo, e eu seleciono os indivíduos que frequentam o 9º ano, né, o último ano do ensino fundamental, entre 2008 e 2015. Usando o ID individual, né, eu linko a informação do ano T com o ano seguinte, o ano T mais 1, e aí eu consigo verificar, a gente consegue seguir a trajetória dos alunos, né, então dá para observar se há uma mudança de escola e principalmente se há uma mudança do ensino privado para o ensino público. Eu tenho a informação de como cada instituição federal no Brasil foi exposta à lei de cotas, dependendo do nível de cotas destinadas a estudantes de escola pública que as instituições tinham anteriormente. Então, eu crio essa variável que eu chamei de treat, né, da universidade, ou instituição U, e da microrregião M. E essa variável Q mede exatamente o nível de cotas em 2012, anteriormente à implementação da lei. Então, se esse Q é igual a 0, e a instituição não tinha 0 cotas antes, o treat vai ser 1, a instituição vai ser tratada. Se esse Q já era 50%, se já era 0,5, então esse treat aí vai ser 0, e a instituição, esse treat vai... E há também, eu deixo variar entre 0 e 1, né, dependendo das instituições que haviam um nível aí intermediário de cotas. Gente, se tiver pergunta, pode me interromper, tá? Porque... então, eu observo o tratamento de cada instituição, mas eu ainda preciso criar uma medida, é o tratamento da instituição do ensino superior, mas ainda preciso, né, criar uma forma de medir como que o aluno do 9º ano vai ser exposto a esse tratamento que ocorre só no ensino superior. Então, tem que arrumar uma forma de aproximar, né, de criar realmente uma medida de exposure. Então, a primeira coisa que eu faço é focar nas 50 microrregiões do Brasil onde existe uma universidade federal. Que é mais ou menos 45% da população brasileira. E eu faço isso porque, né, como sabemos, no Brasil, um dos principais determinantes da escolha, né, de ensino superior é justamente a localização de residência. Se a gente olhar no censo de 2010, 86% dos alunos que frequentam o ensino superior, eles frequentam esse ensino superior no município em que eles residiam quando eles tinham 14 anos. Acho que essa foi a conta que eu fiz. Então, realmente, é natural, né, pensar em algo assim. Então, a primeira medida, eu crio várias medidas de tratamento, mas assim, a primeira que eu crio é assumir que os alunos do 9º ano eles são expostos ao tratamento que ocorre nas instituições da microrregião em que eles residem. Então, eu simplesmente atribuo um peso de tamanho para cada instituição daquela microrregião, essa variável treat 1 aqui. E depois só uma forma intermediária, depois eu assumo que os alunos, na verdade, podem ser expostos ao tratamento em qualquer
qualquer das micro-regiões onde há uma instituição federal, uma universidade federal no Brasil. Então, eu olho no censo de 2010, eu obtenho esses tetas, por exemplo, esse teta M, é a porcentagem de alunos que vivia na micro-região M antes, aos 14 anos, né, que continua na micro-região M durante o ensino superior. E o teta R é a porcentagem de alunos que vivia na micro-região M, mas que muda para qualquer uma das outras 49 micro-regiões do Brasil onde há uma universidade federal. Então, o que eu uso o censo de 2010, que é anterior à política de cotas, né, para não ter nenhum problema, e eu utilizo esses pre-flows para criar essa medida de exposure. Eu faço isso, mas realmente as medidas são muito parecidas, porque, de fato, o município de residência no 9º ano é um predictor muito, né, muito bom sobre onde realmente o aluno vai frequentar o ensino superior. Então, o meu baseline, eu uso essa variável treat 2 aqui, mas depois eu rodo também com treat 1 e fica bem parecido. Então, esse é um mapinha, né, das 50 micro-regiões aí do Brasil onde tem uma universidade federal. Então, realmente, há bastante heterogeneidade, há bastante variação nessa variável, que é o que vai me permitir identificar o modelo. E meu modelo empírico base é um event study, em que Y é o outcome do estudante I, da micro-região M, da escola S, do tempo T. Então, esse treat definido para a micro-região o outcome principal que eu vou analisar nos próximos slides vai ser se o indivíduo muda da escola, eu rodo separado para indivíduos de escola privada e de escola pública do 9º ano. Então, vai ser se o indivíduo muda, né, do ensino privado para o ensino público, nessa transição entre o ensino fundamental e o ensino médio, para que se beneficie da lei de cotas, porque ele precisa estudar todo o ensino médio numa escola pública para se beneficiar, e é 0 se ele continua numa escola privada, tá bom? E esse treat, né, é essa variável que eu defini anteriormente, é o tratamento definido ao nível da micro-região, de residência do indivíduo no 9º ano. Eu tenho time varying individual controls, né? Eu tenho time varying microregion controls, ao nível da micro-região. Eu tenho efeitos fixos de escola e efeito fixo de tempo. Então, os betas, né, de 2012 a 2015 vão medir o efeito da lei de cotas nessa mudança de escola. A identifying assumption que eu preciso para identificar é análogo a uma tendência paralela, né, que a dinâmica entre os outcomes de tratamento e controle deveriam ser paralelos na ausência da política, né. Eu tenho efeitos fixos ao nível da escola, então isso é muito importante, porque o que eu estou fazendo, na verdade, é comparar indivíduos que frequentam a mesma escola, mas que por serem de diferentes coortes, eles são afetados ou não pelo timing dessa política, né? Então, indivíduos que estavam ali no 9º ano, antes da lei de cotas, eles não são afetados, os que estavam ali vão ser afetados. Mas, além, né, eu tenho um threat aí nesse modelo, que é a presença de time varying characteristics que eu não posso observar, né, que eu não consigo controlar, mas por isso eu também incluo no Event Study esses anos anteriores, né, a 2011, que são os betas de 2008 a 2010, e que vão tentar testar essas tendências paralelas nos anos anteriores à implementação da lei de cotas. E aqui eu mostro os resultados básicos, né, da primeira estimação. Então, em azul, eu vejo a média mudança realmente do ensino privado para o ensino público.
nessa transição. E o efeito, ele é bem, assim, é bem claro, ele é substancial, inclusive. Então, a primeira coorte que eu espero que seja afetada exatamente é de 2012, que na verdade tem um pouco tempo, né, para reagir. É uma coorte que recebe essa informação já no final do ano acadêmico e tem 2 meses ali para decidir se vai mudar de escola. Então, a gente realmente tem um efeito, mas é um efeito menor. E é um efeito que aumenta para as coortes seguintes, né, 2013, 2014, mas que varia ali entre... Há um aumento nessa mudança de escola privada para escola pública, para o ensino médio, que vai ali de 16% até 43%, em resposta à lei de cotas. É uma mudança estratégica para que buscando esse benefício, né? Buscando essa possibilidade de estudar no ensino superior federal. E entre, né, os betas de 2008 a 2010 são próximos a 0, insignificantes, o que corroboram, né, a hipótese de identificação. E em vermelho, a linha vermelha tenta medir se há algum efeito na mudança de escola pública para privada, se há alguma redução, mas essa mudança já é muito pequena desde o baseline, é mais ou menos só 2% dos indivíduos muda de escola pública para privada, então não vejo nenhum efeito aí. Depois eu tento ver algumas heterogeneidades, as coisas ficam um pouco mais noisy quando eu começo a ver os grupos, mas primeiro por etnia, então em azul é o grupo de pretos, pardos e índios, que é o grupo que tem cotas específicas, né, destinadas a esse grupo. Então esse aumento ele é concentrado, ele é quase o dobro ali para os indivíduos, para os pretos, pardos e índios em comparação com os brancos. Depois eu tento ver a heterogeneidade ao nível da escola. Então, é um efeito que é concentrado principalmente em escolas privadas de um nível socioeconômico baixo. Então, esses indivíduos que estão mudando de escola, eles vêm dessas escolas privadas que são mais pobres, não vêm das escolas privadas de alto nível socioeconômico. Depois eu tento ver por qualidade de escola, fica mais nós, eu não tenho informação para todas as escolas, porque eu uso a nota do Enem da escola, né? Então não tem de todas. Mas também há aí uma evidência de que esses indivíduos vêm, principalmente essa mudança de escola vem de indivíduos que estudavam nas piores escolas privadas, né? E por último, que eu não consegui fazer o gráfico, mas eu estimo com os dados anteriores à política, a probabilidade de que um indivíduo de determinada escola ingresse no ensino federal, né, depois da conclusão do high school. Então, o efeito, essa primeira coluna, é onde eu vejo só as escolas em que a probabilidade, se você frequenta essa escola, a probabilidade média, né, que o estudante dessa escola consiga ingressar numa instituição federal é menor que 5%. Então, a grande parte, né, do efeito vem justamente dessa parte da distribuição. Quando a probabilidade é maior que 15%, que é uma probabilidade muito alta, não existe praticamente mudança de escola para essas escolas, né? Então, o que tudo isso diz é que realmente há uma mudança substancial e a mudança ela ocorre exatamente onde eu esperava vê-la, né? Nas escolas mais pobres, nas escolas piores em termos de qualidade, nas escolas onde o indivíduo tinha uma menor probabilidade de frequentar o ensino superior federal depois, né? Então, essa mudança realmente parece ser em resposta a essa, né, oportunidade maior de frequentar o ensino federal posteriormente. Depois, o que eu faço... Ana, eu não estou controlando o tempo, então se você puder, por favor, depois me falar quando eu tiver... Assim, tá, 10 minutos. Então tá. Nunca dá tempo, né? Mas, bom, o que eu faço aqui é um triple differences, né? Pode ser que mesmo
controlando, fazendo teste de tendências paralelas, pode ser que tenham diversos fatores que atuem diferentemente, né, nas micro-regiões de controle e tratamento, que atuem justamente ali no período de implementação da política de cotas. Isso, né, eu não consigo testar, mas o que eu consigo fazer é um triple differences, né, que além de comparar controle e tratamento antes e depois, eu consigo comparar também a mudança, utilizar a mudança de escola de indivíduos que mudam ali do primeiro ano do ensino médio para o segundo ano do ensino médio. Porque os indivíduos que mudam ali nessa transição, eles podem mudar, se essa mudança é afetada, ocasionada por outros fatores, né, que, por exemplo, choques locais, choques econômicos, políticas educacionais locais, esses indivíduos poderiam mudar de escola, mas eles não poderiam se beneficiar da lei de cotas por essa mudança de escola. Então, eu uso esse grupo, né, adicional. Então, eu faço aí uma triple interaction, né, que além da interação entre o tempo e o tratamento e controle, eu incluo essa dummy, que vai ser 1, se o indivíduo está mudando da nona série, do nono ano para o primeiro ano do ensino médio, pode se beneficiar da lei de cotas, e ela é 0 se o indivíduo está mudando ali da série 10 para 11 e não pode se beneficiar da lei de cotas. E os resultados, eles ficam, na verdade, bem parecidos. O pattern, né, dos resultados é o mesmo. A magnitude também é muito parecida, com exceção ali do ano de 2014, que ela é um pouco inferior. Mas os resultados, eles são muito robustos também, a especificação de triple differences. Então, eu defini esse tratamento de muitas formas diferentes, utilizando, inclusive, algumas formas, utilizando as diferentes, né, shares ali de participação de estudantes de escola pública em cada curso de graduação de cada instituição. Então, eu fiz muitas coisas diferentes, mas os resultados, eles são muito robustos, inclusive os resultados que eu mostro, eles são muito conservadores, né, de outras formas de definir o tratamento, os resultados a magnitude é maior, mas o pattern é sempre o mesmo. Então, há um efeito, né? E essa parte aí do paper eu já tenho, assim, bastante confiança de que isso está acontecendo, mas daí surgem muitas outras perguntas, né? E é o que eu tenho trabalhado. E a primeira delas, assim, é o que acontece, né, com esses, pelo menos para mim, o que acontece com esses estudantes, né? Eles estão se mudando para escolas públicas, mas eles estão mudando para escolas públicas que são parecidas com as escolas privadas que eles frequentavam anteriormente, ou são escolas que mas são apenas públicas, ou elas são escolas piores em termos de qualidade. Então, é o que eu tento ver, assim, em primeiro lugar. Então, o que eu faço aqui, eu vou tentar falar mais rápido essa parte, é utilizar aqui o outcome da escola de destino, da escola do primeiro ano do ensino médio. E aí eu faço isso tanto no reduced form, né, model como eu tinha feito anteriormente, como usando uma variável instrumental, em que eu instrumento a mudança de escola pela implementação da lei de cotas. Não sei se dá para entender. E o que eu observo aqui, a primeira coluna simplesmente seria o first stage, né? Que é só a mesma coisa que eu já apresentei anteriormente, é só unir o post e o pre-treatment. E a segunda coluna é o efeito da lei de cotas no nível socioeconômico da escola do primeiro ano do estudante, né? Então, a lei de cotas, ela reduz o nível socioeconômico da escola de destino em 0,5 standard deviation, né? E a coluna 3 é a especificação de IV, que quer dizer que mudar para uma escola pública induzido aí pela lei de cotas leva com que o estudante esteja mudando para uma escola que tem um nível socioeconômico de 1,1 standard deviations menor, né, inferior. E usando as notas do Enem anteriores, né, também fala que essa mudança de escola faz com que os estudantes, leva
um decrescimento em 0,77 standard deviations em termos de overall quality, né, das escolas. O que quer dizer, que eu quero dizer com isso? Os alunos, eles não estão simplesmente se mudando para uma escola pública, eles estão se mudando para uma escola que é inferior em termos, né, de tanto de nível socioeconômico quanto de qualidade geral. Então, é uma mudança que aparentemente é custosa, né? É uma mudança estratégica, mas que provavelmente tem um custo porque eles estão indo para uma escola pior. Eles não estão indo para, né, para as melhores escolas públicas do Brasil, né? E aí depois eu tento ver se há algum custo em termos de Human Capital Accumulation, né? Agora, essa parte ainda eu vou apresentar só o que eu já tenho, porque... Agora são 5 minutos. Tá. Não tenho muito ainda feito nessa parte, mas o que eu observei é que o efeito total da lei de cotas, o que eu olhei até agora foi a persistência desses alunos. Então, mesmo mudando para uma escola pior, o efeito global nesses alunos de escola privada, em termos de persistência, é positivo. Então, há um aumento da persistência até da conclusão do high school, né? E esse aumento de persistência, ele é realmente focado nas coortes de 2012 a 2015, que são coortes que podem ajustar a escolha da escola. Algumas coortes anteriores podem ajustar o esforço, por exemplo, mas não podem ajustar a escolha da escola. Há muitos, esse é um efeito geral, há muitos canais possíveis pelos quais esse efeito pode ser positivo ou negativo, então nesse momento eu estou trabalhando em tentar investigar mais quais os canais pelos quais esses efeitos ocorrem. Também vou verificar também o efeito das notas em geral, não só de persistência, então isso ainda está só querendo mostrar a direção que eu estou indo em relação a esse ponto, mas que ainda é bastante preliminar. E por último, eu quero falar uma coisa que eu achei muito interessante, então acho que eu quero compartilhar, mas que eu achei bastante... Eu tento ver qual que é o efeito dessa mudança nesse overall impact, né, da lei de cotas. Então, o que eu faço aqui, essa tabela, o que ela mostra é que realmente entre 2012 e 2016 diminui as matrículas nas universidades federais de alunos de escola privada, aumenta as matrículas desses alunos que estudaram no ensino médio em escolas públicas e aumenta tanto dos alunos que estudaram no 9º ano numa escola privada quanto dos alunos que estudaram no 9º ano numa escola pública. Depois, eu não tenho tempo para explicar, mas eu vou falar só a linha geral. Eu rodei o mesmo modelo que eu usei no meu Job Market Paper, em que eu tento ver como que a lei de cotas realmente afeta o perfil dos alunos no ensino federal, mas esse slide eu achei interessante, assim, eu tento só explicar o que eu fiz, porque é legal. Assim. O que eu observo é que entre todos os alunos do ensino médio de escola pública, 4% desses alunos vêm de um 9º ano da escola privada. Entre os alunos de escola pública que ingressam no ensino superior federal, 12% vêm desse 9º ano de escola privada. Então, já é uma porcentagem bem maior. Mas com a implementação da lei de cotas, entre os alunos que ingressam no superior de escola pública por causa da lei de cotas, 27% vêm desse 9º ano em escolas privadas. Ou seja, mesmo sem a escolha da escola, sem esse ajuste de escolha da escola, a lei de cotas já desproporcionalmente beneficia os alunos que vieram de um ensino fundamental das escolas privadas, né? Então, eu achei isso muito interessante porque existe essa evidência anedota no Brasil de que realmente esse critério da lei de cotas beneficia os alunos de escola federal, alunos que vieram, só que têm um nível socioeconômico mais elevado, mas que acabam se beneficiando, né, da lei de cotas pelo critério que é utilizado, né, que aqui exige que só o ensino médio seja em escola pública. E quando é possível o ajuste da escola, na Corte já de 2016,
essa porcentagem passa para quase 32%. Então, na verdade, o ajuste da escola aumenta um pouquinho esse efeito de crowding out, mas o que realmente é importante, né, que me impressionou, é realmente esse critério que acaba sendo elitista, assim, de exigir que só o ensino médio seja feito em escola pública, né? Então, realmente, o grande impacto ali acontece em alunos que não necessariamente escolheram a escola pública para beneficiar da lei de cotas, mas que estudavam em escolas federais e tal, escolas públicas de qualidade. Mas é basicamente isso. Tem muita coisa, depois eu só falei, tem muita coisa para fazer ainda. Uma coisa que eu queria comentar uma coisa que eu acho que seria última coisa, que seria muito interessante ver nesse paper, essa mudança de escola leva a algum efeito no preço das escolas privadas. Então, eu estou atrás de banco de dados de preço de escola, se alguém tiver alguma referência, depois puder me falar, por favor, me mande um e-mail, que eu vou gostar muito. Obrigada. Pronto, só isso. Obrigada, Úrsula. Interessante. A gente tem uma pergunta do Paulo primeiro e depois do Cláudio. Se alguém tiver alguma outra pergunta, por favor, levanta a mão, tá bom? Obrigada. Paulo. Obrigado. Boa tarde. Paulo Meia Nascimento, do IPEA. Bom, Úrsula, parabéns pelo seu trabalho. Muito bom. Eu estou na minha lista de to read esse seu paper há algum tempo. Mas gostei bastante da apresentação. Eu tenho algumas coisas a pontuar, ou perguntas, né? 3 perguntas aqui a fazer. Uma é que me pareceu que é 2011 que você colocou como o ajuste da escola, né? Ou não. Você colocou, parece que você botou 2012 já como os alunos fazendo o movimento a partir da lei de cotas. Mas a lei de cotas veio já no segundo semestre e afetaria talvez a decisão de escola para estudar em 2013, não em 12. Queria que você explicitasse isso, porque eu não entendi muito bem, porque 11 que foi a linha ali que você colocou. Outra coisa, os gráficos que você mostra, parece haver uma tendência de mobilidade para as públicas antes da lei de cotas. São poucos anos para afirmar isso, mas parece já haver um movimento antes. E aí, em que medida você pode olhar se isso havia mesmo e que fatores poderia estar causando isso, né? A gente sabe, por exemplo, que a lei de cotas não determinou que houvesse, não foi assim, determinou que houvesse as cotas, mas não foi determinante para que houvesse cotas antes. Havia cotas antes em algumas instituições, então isso já estaria acontecendo esse movimento por haver. Você conseguiu identificar as regiões em que havia instituições que já ofereciam cotas e diferenciar essa tendência aí que você capturou. Tem uma questão também que pode estar por trás disso. Eu imagino que preço ou renda não, mas tem uma outra questão aí que é a expansão dos institutos federais. Os institutos federais, inclusive, acho que entram na sua amostra como ofertantes do ensino superior, eles ofertam educação básica também. E esse período foi um período, na época da lei de cotas, que também estava havendo a expansão dos institutos federais. E, então, será que essa tendência antes tem a ver com a expansão dos institutos federais? Não sei se você teve uma curiosidade de olhar isso, né, para capturar um pouco o que seria essa tendência antes da lei de cotas também, né? E outra coisa, se haveria heterogeneidade na mudança de escola, né, no tipo de público. Assim, você mencionou que o público que mudou de escola, fez essa estratégia de mudar no ensino médio para pública, em geral foi para públicas piores, né, com resultados aí, acho que do Enem que você colocou, piores. Mas, por nível socioeconômico, mudava o tipo de escola também, porque nem todas as escolas públicas são necessariamente piores do que essas piores escolas privadas que você disse que a maioria era originário, né? Então, até coloco o exemplo também dos institutos federais, né? Houve alguma diferenciação por... Eu sei que é difícil identificar quais seriam essas escolas públicas melhores, mas pelo menos separar os institutos federais. Houve, por nível socioeconômico, uma preferência, né, por algum tipo de escola pública nessa decisão de mudar do ensino médio para as públicas. E também você falou que recorrentemente você menciona que a coorte antes de 12 não teria essa opção
da mudança de escola. Mas por que não, e novamente, colocando a situação de que antes da lei de cotas já existiam muitas universidades públicas, federais, inclusive, fazendo esse movimento de adotar cotas, né? Então, seria interessante, não sei se você chegou a fazer, de identificar nas microrregiões que você fez se existiam as instituições que faziam isso, porque aí sim, o público dessas microrregiões já tinha, na verdade, um incentivo para fazer esse movimento que você identifica no seu peito. É isso, muito obrigado. Obrigada, Paulo. Tentei anotar suas perguntas, vou ver se eu consigo responder todas. Bom, sobre o ano 2011, né? Na verdade, é só uma questão de notação, que eu realmente, a primeira coorte que eu espero que seja afetada é a que faz a mudança de 2012 para 2013, né? No nono ano, eles estão no nono ano em agosto de 2012 e aí eles têm esses poucos meses para decidir mudar de escola ou não. Então, eu fiz o que você falou, eu acho que talvez a anotação, eu só chamei, né, de que essa coorte é a coorte de 2012. Sobre a tendência, né, no baseline, não acho nenhuma tendência ali anterior, né? Realmente perto de onde eu vejo alguma tendência é quando eu começo a fazer heterogeneidade, né? Quando eu começo a ver diferente, deixa eu separar por escola, escolas de baixo, aí realmente tem uma tendência ali bem inferior, né, ao que acontece, mas tem realmente alguma coisinha ali e sim, eu preciso, né, estudar um pouco melhor se isso é decorrente já de alguma adoção localizada de política de ação afirmativa nesses anos anteriores, né? Mas o que eu posso dizer é que tem que olhar a base de dados, mas a adoção é bastante, não há um padrão, né, de adoção de ação afirmativa comum assim entre as microrregiões nesses períodos anteriores, né? É algo realmente localizado. Eu acho que entre 2010 e 2012, acho que 2 instituições só no Brasil inteiro avariaram alguma coisa na política de ação afirmativa, mas eu tenho isso mapeado direitinho e eu posso, né, talvez deletar fazer algum robust que eu deleto da minha amostra essas microrregiões em que há alguma mudança nesses anos que eu uso para testar tendências paralelas. E Úrsula, só te interrompendo rapidinho, a gente tem mais 2 perguntas e alguns minutos. Tá. Bom, eu acho que as principais perguntas eram essas, assim, eu realmente acho que é relevante verificar a mudança, só uma coisa geral, essa mudança que eu observo, ela é substancial. Então, e vem das piores escolas privadas. Então, normalmente esse perfil de aluno não é o perfil de aluno de escola federal, né, das melhores escolas brasileiras. Esse perfil de aluno de escola federal é o perfil que está realmente competindo com as melhores escolas privadas para esse acesso. Então, eu entendo que é por isso que, sim, essa mudança realmente é uma mudança mais ampla, né, mas eu ainda preciso realmente estudar melhor essas escolas de destino. Sempre me perguntam também, mas as escolas aumentam a capacidade, elas têm espaço, elas não têm? Então, tem muitas perguntas ainda que eu preciso responder. Obrigada. Agora a gente tem uma pergunta do Cláudio e depois uma da Fernanda. Eu acho que a gente só vai conseguir responder, utilizar essas 2 perguntas. E se você tiver outras... Vamos lá. De repente eu vou fazer 2 comentários, aí passa para a Fernanda, você não precisa responder as minhas não, são mais 2 comentários ou 2 coisas para você pensar, Úrsula. Muito, muito legal, gostei muito. O primeiro ponto é um ponto, acho que talvez um pouco mais geral, que é que você assume que quem está indo da escola pública para a privada podia pagar a escola privada, né? Você vê milhões de famílias no Brasil que fazem um esforço totalmente absurdo de colocar seus filhos numa escola privada exatamente pela possibilidade de entrar na universidade. E, na verdade, elas podem estar better off não pagando esse dinheiro na escola privada. Então, assim, esse pressuposto de que principalmente em escolas privadas de baixa qualidade, que no Brasil tem muitas, né? Você vê muito disso.
Então, esse é um comentário, digamos assim, mais geral, que eu acho que você não pode assumir isso ex ante. A segunda coisa que eu acho que seria muito legal saber quem são essas pessoas que passam de uma escola para outra, e eu acho que a única maneira de você fazer isso com os dados brasileiros seria você, basicamente, usar os dados da Prova Brasil identificados, onde você conseguisse olhar quem muda de escola, e você sabe as características socioeconômicas do pai, da mãe, etc., de forma que você saiba esse aluno marginal que está mudando de escola, qual é o perfil socioeconômico dele, entendeu? E eu acho que pelo que eu sei, essa seria a única forma de você fazer isso. E o terceiro comentário é mais um comentário, na verdade, de peer effects, né? Então, você pode imaginar que, por exemplo, a gente pensaria que essas pessoas estão, tipo, se aproveitando do sistema, seria uma maneira de ver isso de maneira negativa, mas muito possivelmente você pode ter um peer effect positivo, na verdade, de escolas públicas, que agora se tem alguém lá que mudou porque quer entrar na universidade, está com gás, etc., que pode gerar um peer effect positivo em outras pessoas que estão lá que agora também vão querer entrar na universidade e tal, porque tem essa pessoa com drive ali do lado, né? Então, acho que uma agenda, não sei se nesse paper ou num paper futuro de peer effect, seria super interessante. Obrigada, Cláudio. Super de acordo. Só uma coisa que realmente é a mudança da escola privada para a pública, né? Realmente pode ser que esses alunos sejam uma matching muito melhor para o ensino público, na verdade. Por isso, então, na verdade, a escola é pior no sentido, né, overall, mas pode ser que o matching seja melhor, né? Então, o efeito para o aluno, eu não assumo que ele é positivo, porque nessa literatura tem sempre o efeito de school quality, mas de matching também, né? Então, e tem também o peer effect, que acontece depois, realmente tem muitos canais, e realmente é um pouco complicado ver o que eu consigo responder e o que realmente fica só de referência, mas... E essa questão do SAEB tá na lista, tô só esperando a sala segura abrir depois da pandemia. Tá? Obrigada. Ótimo, agora a gente vai para a pergunta da Fernanda. A minha também é bem rápida, eu estou sem câmera, Úrsula, então muito legal ver o trabalho, a gente já conversou bastante sobre esse trabalho no passado. São assim, mais 2 comentários. Eu não me lembrava daquele resultado em que você olha o efeito do tratamento sobre o nível socioeconômico da escola, né? E o seu primeiro coeficiente me parece normal, ou seja, eu esperaria que esses alunos fossem para a escola com o nível socioeconômico mais baixo, mas a interação com o tratamento é um pouco surpreendente. Eu não sei se você pensou um pouco sobre isso. E daí o segundo comentário, você falou no final a história de preços de escola privada, né? Eu também nunca achei uma base de dados bacana para fazer isso, mas talvez principalmente em cidades menores no Brasil, né, a gente pode imaginar que as escolas privadas estão operando meio num break-even, né? Então uma coisa que você poderia olhar com senso é se você observa fechamento de escolas privadas que possam estar relacionados com esses movimentos. Tá? Então, se você quiser pegar as outras perguntas, não é nada urgente aqui, mas só queria falar que achei muito legal ver o progresso desse trabalho e você pensar nessas 2 coisinhas. Obrigada. Obrigada, Fernanda. Sim, pois tem uma parte nova, né, que a gente ainda não conversou, mas muito bom escutar seus comentários e essa ideia do fechamento das escolas, eu vou fazer isso sim. Obrigada, não tinha pensado. A gente tem uma última pergunta do Hugo, acredito. Então, se for bem rapidinho, a gente consegue incorporar essa também. Úrsula, eu queria dizer primeiro, muito legal o paper, gostei muito. Não tem muita coisa para dizer, não. Só acho que nessa discussão sobre o custo dessa realocação dos alunos da escola privada para a pública, talvez ficasse interessante se você pensasse nisso sobre a luz de um Roy Model, em que os pais estão colocando os alunos da escola pública e privada e agora está mudando o valor relativo de você colocar um menino na pública. Porque acho que ali poderia ajudar a guiar você a pensar qual que seria o custo alocativo de uma política dessa, dos alunos saírem mudando da privada para a pública. E eu acho que dá para você incorporar uns insights assim da literatura de Optimal Minimum Wage, assim, que enfim, eu acho que os resultados empíricos são muito legais e eu estou curioso para saber como é que vai ficar a versão final. Só isso.
Obrigada. Sim, é uma boa ideia. Eu sou bastante empírica, mas eu gosto de insights também teóricos. E obrigada. Ótimo, então, obrigada a todos. Eu acho que foi uma sessão muito interessante. Eu até não queria cortar as pessoas falando, porque realmente foi uma discussão ótima. E até a próxima semana com os outros seminários, então. Obrigada. Tchau, tchau. Muito obrigada, gente. Obrigada, boa tarde.